Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 61. Pílulas de ração militar, mas tem algo extra para realçar o sabor, e tem esse aroma. Um aroma floral? Kazuyama cheirou o ar, seu amor pela comida despertando seus sentidos aguçados. Ele detectou uma mistura de elementos sutis escondida na fragrância. E essas pílulas de ração militar são perfeitamente feitas. Na minha opinião, o sabor deve ser muito bom. Posso comer? Acho que está bom. Afinal, é feito de comida. E falando sério, cheira muito bem. Ao sentir o aroma, Kazuyama quase teve vontade de dar uma mordida. No entanto, hesitou, temendo que algo pudesse estar errado com o saquinho de comprimidos. Forçando-se a resistir, manteve-se cauteloso. Enquanto isso, Kushina já havia corrido até Minato, abraçando a sacola de pílulas de ração militar que ela havia criado. Aqui, eu fiz essas pílulas de ração militar especialmente para você. Adicionei 3 ervas medicinais para aumentar a eficácia. Ela hesitou, com as bochechas coradas. Espero que goste. A boca de Minato se curvou em um sorriso suave ao aceitar a sacola rosa. O fato de Kushina ter se esforçado para fazer algo para ele o encheu de uma alegria silenciosa. Claro que gostei. Afinal, é seu. Uma pílula especial de ração militar? Deixe-me ver. Para Minato, receber um presente de alguém que amava era um dos momentos mais felizes da vida. Emocionado, ele abriu a sacola, revelando uma fileira de pílulas pretas requintadas. Muito bem, Kushina. Ele a olhou com curiosidade. Não me lembro de você já ter feito pílulas de ração militar antes. Kushina sentiu, com um sorriso tímido no rosto. Então virou-se para Pakura com um olhar de gratidão. A irmã Pakura me ensinou tudo. Levei alguns dias para acertar. Provavelmente não é muito saboroso, já que é a minha primeira vez, mas com certeza vai funcionar. Ela se aproximou e sussurrou. Ah, e vou te contar um segredo. A irmã Pakura também fez um saquinho, mas o dela é para Kazuyama. Pakura, que estava observando em silêncio, corou ao ser arrastado para a conversa. Kushina, não diga bobagens. Quem disse que era para aquele idiota? Hehe, irmã Pakura, não finja. Você estava tão séria quando fez os comprimidos, e eu até vi você adicionar adoçante extra, o favorito dele. Acha que eu não percebi? As bochechas de Pakura ficaram ainda mais vermelhas enquanto ela tentava esconder o constrangimento. Kazuyama, que estava por perto, ficou atordoado. Adoçante? Ela se lembrava do que ele gostava? Kazuyama não era do tipo que dependia de outras pessoas para as refeições, muitas vezes cozinhando para si mesmo, já que pratos típicos não lhe agradavam muito. No entanto, ele tinha uma queda por doces, e o fato de Pakura ter descoberto isso o deixou sem palavras. Pakura tem uma queda pelo Kazuyama? Não é uma daquelas situações em que o amor nasce do conflito. Não, espera. O tempo cura todas as feridas. Não, entendi. De inimigos a amantes. Ao ouvir a fofoca, os olhos de Minato brilharam de curiosidade. Kazuyama, eu sabia que aquele desgraçado não era tão honesto quanto parecia. Claro que ele seria assim, provavelmente aprendeu com o Jiraiya. Como ele poderia ser normal? A fofoca era suculenta demais para ser ignorada. Minato pegou um comprimido de ração militar, colocou-o na boca e se aproximou, ouvindo atentamente enquanto mastigava. Não pôde deixar de pensar. Pena que não tem banquinho. Sentar-se enquanto come e ouvir seria perfeito. O gosto da pílula o atingiu imediatamente forte, muito mais forte do que ele esperava. Mas ele deu de ombros. Que diferença faz? Foi feito pela própria Kushina. Amargo? Não é amargo. É doce, só doce. Não seja ridícula. Eu não. Pakura retrucou com o rosto vermelho de vergonha. Só fiz para ensinar a Kushina. É doce porque é meu sabor favorito, e eu comprei para mim comer. Pakura, completamente perturbada, ficou sem palavras. Kazuyama, que observava atentamente, ouviu cada palavra e quase caiu na gargalhada com a reação de Pakura. Pegando a sacola preta que ela havia preparado, silenciosamente tirou um dos comprimidos de ração militar e o colocou na boca. O sabor é bom. Eu também quero um. Kazuyama, me dá um. Alguém gritou. De jeito nenhum. Isso foi feito para mim. Kazuyama retrucou, protegendo a sacola. Como você pode sequer pensar em tirar isso de mim? Vou te dar mais insetos para comer depois, mas você não pode comer estes. O humor de Kazuyama estava nas alturas. Ele estava radiante de felicidade. Os comprimidos de ração militar eram deliciosos, nem um pouco amargos. Em vez disso, tinham um sabor doce e refrescante que combinava perfeitamente com seu paladar. Suas preocupações iniciais de que houvesse algo suspeito nos comprimidos desapareceram completamente. Afinal, a visão de Pakura corando, com as costas tremendo de vergonha, foi o suficiente para dissipar qualquer dúvida. Suspiro, tão lindo. Ah, vamos fazer outra. Ele colocou outro comprimido na boca. Era tão doce, tão perfeito. Nada amargo, ao contrário daqueles que o Minato sempre mastiga. Esses têm gosto de ervas medicinais puras, amargos o suficiente para matar. Mas no segundo seguinte, algo mudou. Kazuyama congelou, seu bom humor se desfazendo. E então, ele enlouqueceu completamente. Vamos lá, irmã Pakura, se você fosse comer, precisaria mesmo colocar meio quilo de ervas medicinais? Você me toma por idiota? Bang! Um baque pesado ecoou de dentro da sala, chamando a atenção de todos. Os 3 se viraram imediatamente na direção do barulho. Avistaram uma sacola preta no chão com seu conteúdo pílulas de ração militar perfumadas, espalhadas por toda parte. Não são as pílulas de ração militar que você fez, irmã Pakura? Por que elas caíram no chão? Eu não toquei nelas agora, disse Kushina, confusa. A confusão não se limitou a ela. Minato e Pakura estavam igualmente perplexos. Mas no momento seguinte, a razão ficou clara. Kazuyama, que estava usando a técnica de fuga transparente, apareceu de repente do nada. Num piscar de olhos, ela disparou para a frente de Pakura, suas mãos trêmulas agarrando os braços de Pakura com força e sua voz trêmula. Pará. Pakura, me diga, as pílulas de ração militar.
Você fez. Você não colocou nenhum ingrediente medicinal nelas, certo? Os outros, ainda atordoados pelo choque de Kazuyama se esgueirando e usando a técnica de fuga transparente, ficaram congelados, completamente confusos. Pakura, agora cara a cara com Kazuyama, sentiu o cheiro familiar em seu hálito, o aroma inconfundível das pílulas que ela havia preparado. Pakura, me responda logo, implorou Kazuyama com a voz frenética. Diga que você não colocou nenhuma erva medicinal neles. Você disse que ia comê-los, então não teria adicionado nada estranho, certo? Kazuyama estava encharcada de suor, e o pânico em seu tom de voz ficava mais óbvio a cada segundo. Kazuyama, seu idiota. O que você está fazendo aqui? Pakura disparou, seu constrangimento rapidamente se transformando em frustração. E você comeu mesmo as pílulas de ração que eu fiz? Eu te disse para não tocar nelas. E daí se eu fiz isso? Kazuyama retrucou com o desespero transparecendo na voz. Mas você disse que eram para você. Isso significa que você não teria adicionado nenhuma erva medicinal. Bem, eu fiz, retrucou Pakura irritada. Adicionei meio quilo deles. O farmacêutico disse que meio quilo era a quantidade recomendada. Pakura ficou um pouco desconcertada com o comportamento de Kazuyama. Já se sentindo envergonhada, não conseguiu mais se conter e explodiu, desferindo um ataque de fúria contra ele. Vou te contar. O que houve? Ei, Kazuyama, por que você está chorando? Ei, sério, você é um homem adulto. Por que está chorando? Fiz para você. Para disfarçar o amargor das ervas, adicionei um monte de doces, seus favoritos. Deveria ter dado certo, né? Mas em vez de responder, Kazuyama desabou e extravasou suas emoções em lágrimas. Pakura congelou, estremecendo levemente enquanto Kushina e Minato ficaram parados, completamente atordoados. Capítulo 62. O caso foi resolvido. Mas por que não havia cheiro de remédio no comprimido de ração militar? Os ombros de Kazuyama se arquejavam enquanto ele ofegava, com o rosto encharcado de lágrimas de tanto chorar. Como isso pôde acontecer? Alguém tão cauteloso quanto ele, apenas um observador, de alguma forma se viu envolvido em todo esse caos. De repente, uma notificação soou em sua cabeça. Jin, ações do anfitrião detectadas. Usar laxantes para envenenar Fugaku Uchiha, deixando-o com diarreia agonizante no hospital. Recompensa perfeita de ameaça à sociedade concedida. Proficiência em transformação da besta com cauda mais 30. Observação, alcance 100 para desbloquear bombas da besta com cauda. Nossa, que bônus generoso. Mas a situação é assustadora. Aquele desgraçado do Fugaku foi direto para o hospital? A combinação daqueles 3 remédios teve um efeito tão forte assim? Acabou completamente. Ao ouvir o aviso, Kazuyama chorou ainda mais alto, e seus soluços ecoaram pela sala. Kazuyama, pare de chorar. O que houve? Há algo errado com a pílula de rações militares que eu fiz? Pakura nunca tinha visto um homem adulto berrar daquele jeito e começou a entrar em pânico. Enquanto isso, Kushina e Minato trocavam olhares cúmplices, comendo melões como se assistissem a um drama. Minato, particularmente imperturbável, saboreava casualmente o comprimido de ração militar que havia pegado antes. Kazuyama abriu a boca várias vezes para responder, mas nenhuma palavra saiu. A amargura em seu coração era imensa demais para ser expressa em palavras. Nesse momento, uma voz frenética soou do lado de fora da casa. Kushina, você está aí? Irmã Pakura, você está aí? Aconteceu alguma coisa. Não coma essa erva medicinal. Não é um tônico, é um laxante. O irmão Fugaku foi hospitalizado. A voz ansiosa de Mikoto ecoou pela porta. Minato, que estava prestes a jogar outro comprimido de ração militar na boca, congelou no meio do movimento com a mão tremendo. Virou-se em direção à porta com a expressão mudando rapidamente. Pakura e Kushina também olharam na direção do som, curiosas. Momentos depois, Mikoto entrou correndo, com o rosto encharcado de suor, enquanto gritava para dentro do quarto. Laxante, laxante. Minato engoliu lentamente o comprimido, o rosto empalidecendo ao sentir o gosto amargo. Seus olhos se voltaram para a bolsa rosa que segurava. Então voltou a olhar para Kazuyama, que agora chorava ainda mais do que antes. A compreensão surgiu. Kazuyama, seu desgraçado. Foi você quem armou essa armadilha? Por que Kazuyama reagiu tão fortemente após a pílula de racionamento militar? Por que Fugaku foi hospitalizado após tomar uma? Todos os sinais apontavam para Kazuyama. Pakura e Kushina também voltaram sua atenção para ele, com os rostos cheios de suspeita. Sob o olhar atento dos 3, Kazuyama finalmente parou de chorar. Mas qual era o sentido das lágrimas agora? O comprimido já havia sido ingerido. Era tarde demais para qualquer coisa. Kazuyama, você é responsável por isso? Eu sabia que algo estava errado naquele dia. Pakura de repente se lembrou do comportamento suspeito do dono da loja quando comprou o remédio. A constatação a atingiu como um raio. Seus olhos brilharam de raiva enquanto ela encarava o jovem à sua frente, cujo rosto ainda estava coberto de lágrimas. Ah, seu babaca. Kazuyama, você me fez comprar laxantes em vez de rações militares. Enquanto isso, Kushina, com os cabelos praticamente esvoaçando de raiva, virou-se para Minato com uma mistura de fúria e preocupação. Minato, você está bem? Minato ficou paralisado, olhando para o saco meio vazio de rações militares em sua mão. Seu rosto empalideceu. Parecia um homem olhando diretamente para os portões do inferno. Kushina, irmã Pakura. A voz de Mikoto tremeu enquanto ela observava a cena tensa no pátio. Eles não comeram ainda, comeram? Os olhares de Kushina e Pakura atingiram Kazuyama com intensidade renovada. Kazuyama tremia da cabeça aos pés, mas não por causa dos olhares furiosos.
Os efeitos dos laxantes estavam fazendo efeito, revirando seu estômago. Minato não estava se saindo melhor. Ele se curvou, com gotas de suor escorrendo pela testa. Sua voz falhou quando ele gritou, seu desgraçado Kazuyama. Cadê seu banheiro? Com o rosto pálido como um fantasma, Minato tremia enquanto corria em direção à casa. Jin. Ações do anfitrião detectadas. Uso de laxantes para envenenar Minato Namikaze, deixando-o com diarreia agonizante e se envergonhando na frente de sua amada. Recompensa perfeita de ameaça à sociedade concedida. Proficiência em transformação da besta com cauda mais 30. Observação, alcance 100 para desbloquear bombas da besta com cauda. O tom alegre do sistema ecoava zombeteiramente na cabeça de Kazuyama. Seu rosto se contorceu em um sorriso mais hediondo do que choro, enquanto câimbras o atormentavam. Incapaz de se conter por mais tempo, ele correu em direção ao banheiro. O resto do grupo permaneceu em silêncio, atordoado. Trocaram olhares, Mikoto para Kushina, Kushina para Pakura, e finalmente todos voltaram o olhar coletivo para a figura de Kazuyama, que se afastava. Kazuyama, seu bastardo. Hospital de Konoha. O hospital, originalmente estabelecido ao lado de Konogakakure, inicialmente carecia de pessoal e expertise médica para funcionar com eficiência. Com o tempo, graças ao ninjutsu médico inovador de Tsunade e aos sistemas médicos inovadores, passou por uma transformação. Uma série de reformas médicas foram implementadas, recursos foram alocados para estabelecer equipes médicas e programas de treinamento especializados, e até mesmo um departamento de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos foi criado. Após uma década de crescimento, o Hospital de Konoha tornou-se uma das instituições mais vitais da vila. Hoje, porém, recebeu 3 pacientes sofrendo exatamente da mesma doença. O médico responsável não pôde deixar de suspirar. Hoje em dia, até a tomada de laxantes parece ser feita em grupo. Na enfermaria, 3 camas de hospital estavam alinhadas da esquerda para a direita, com Fugaku deitado na primeira, Kazuyama na segunda e Minato na terceira. A janela ficava à esquerda e a porta à direita. Ao lado da cama estavam Mikoto, Pakura e Kushina junto com um médico e uma enfermeira. O médico falou segurando uma prancheta na mão. Sementes de cânhamo, caroço de damasco e semente de tuia, todos laxantes, foram misturados e consumidos como pílulas de ração militar. O que você estava pensando? Ele beliscou a ponta do nariz. Quem diabos prescreveu uma combinação tão perigosa? A sala ficou em silêncio enquanto todos se viravam para olhar para Kazuyama, cujo rosto estava vermelho de vergonha. Ele parecia desejar desaparecer no ar. Chega, disse o médico finalmente, gesticulando para as bolsas de soro conectadas aos pacientes. São 15 bolsas de soro no total para eliminar os efeitos residuais do medicamento do organismo de vocês. Esse tal de médico é assustador. Se vocês tivessem tomado um pouquinho menos de qualquer um desses 3 medicamentos, precisariam de 10 bolsas de soro a menos. Ele suspirou profundamente e acrescentou: remédio não é simples aritmética. A combinação desses 3 ingredientes amplificou o efeito laxativo em pelo menos 10 vezes. Com um último olhar de exasperação para o grupo, o médico saiu da sala, resmungando para si mesmo. Quando a porta se fechou, um coro de rugidos furiosos irrompeu da sala. Desgraçado! Quando eu sair deste hospital, vou afiar minha espada e matar você. Fugaku rosnou, seu Sharingan ardendo em fúria. Kazuyama, como você pôde fazer isso comigo? Você até me drogou, gritou Minato com o rosto pálido e a voz trêmula de traição. Kazuyama, quando você melhorar, vou garantir que você não consiga sair do hospital sem comer ainda mais pimentas. Kushina disparou, olhando preocupada para Minato enquanto falava. Fugaku, quando você sair eu te ajudo a afiar sua espada. Mikoto acrescentou com a voz fria enquanto encarava Kazuyama. Pakura balançou a cabeça incrédula. Vendo você assim, percebi uma coisa. Você não é mais uma pessoa. Não, você nem pode ser chamada de pessoa. Kazuyama gemeu internamente com o estômago ainda se revirando. O movimento errado no xadrez leva à perda de uma partida inteira. Lá do fundo, a risada de Shei ecoou. Isso foi incrível. Ha ha ha. Kazuyama, precisamos fazer isso de novo algum dia. Jin. As absurdas manobras de envenenamento do anfitrião enfureceram 5 indivíduos, trazendo imensa satisfação ao sistema. Como reconhecimento pelo compromisso inabalável do anfitrião com o caos, uma recompensa especial é concedida. Proficiência em transformação de besta com cauda mais 30. Capítulo 63. Kazuyama estava deitado na cama do hospital, sentindo a fraca intenção de matar irradiando de ambos os lados, tão opressiva que ele não ousava mover um músculo. Ele silenciosamente abriu seu painel pessoal. A Kazuyama Gecko. Idade, 15. Konogakakure, Jack Clan Nin, Jinshiki, 7 caudas. Kekei Genkai. Fuga transparente, maestria perfeita. Ninjutsu. Técnica dos múltiplos clones das sombras, 8 portões internos, técnica do deus voador do trovão, ninjutsu de liberação de fogo, bola de fogo, fogo da fênix. Ninjutsu de liberação de terra, parede estilo terra, técnica de decapitação suicida dupla, ninjutsu de liberação de vento, vento protetor, grande ruptura, cortador de vento, mãos de serpente das sombras ocultas. Besta com cauda, cheia afinidade, 100% progresso de transformação da besta com cauda, 90%. Observação. Quando o progresso da transformação da besta com cauda atingir 100%, a Bijudama poderá ser usada diretamente. Força, 55. Velocidade, 70. Chakra, 70. Resistência, 77. Ninjutsu, 80. Taijutsu, 50. Genjutsu, 55. Selos de mão, 58. Jin. Lembrete, consulte o livro dos combatentes para ver as configurações. A proporção é aproximadamente 1h10.
O único lado positivo era que seu progresso em direção à transformação da besta com cauda havia atingido impressionantes 90%. Nesse estágio, ele podia se transformar nos 7 caudas e manter o controle total de sua consciência, um verdadeiro Jinchiki perfeito. A recompensa era substancial, mas o custo, alto demais. Seu olhar se moveu, inquieto. À sua esquerda, Fugaku permanecia em posição, pronto para sacar sua lâmina, enquanto à direita, Minato o encarava, pálido e tenso. Ah, a miséria. Shei, quanto tempo meu corpo vai levar para se curar? Implorou Kazuyama internamente. Não preciso de uma recuperação completa, só o suficiente para me mexer. Não aguento mais isso. O desespero tomou conta de seus pensamentos enquanto ele implorava a sua besta com cauda por ajuda. Bem, há um jeito, respondeu Shei, com a voz carregada de malícia. Afinal, eu sou os 7 caudas. Mas esse método pode não ser adequado para você e pode ter efeitos colaterais. Shei claramente gostou de assistir ao caos se desenrolar, mas, vendo seu anfitrião em tal situação, decidiu ajudar. Afinal, entretenimento futuro exigia um Kazuyama competente. Os efeitos colaterais não importam, pensou Kazuyama ferozmente. Vou aceitar o que vier. Só preciso sair daqui agora. Se conseguisse se mover, já teria usado a técnica do deus voador do trovão para escapar. Deitar na floresta parecia muito melhor do que ficar preso entre aqueles 2 homens. Você conhece o pó de escamas? Começou Shei. Você pode paralisar seu corpo com ele, minimizando os efeitos do remédio, e usar a breve janela para se teletransportar com a técnica do deus voador do trovão. Ou, você já considerou a transformação da besta com cauda? A menção dessa possibilidade provocou um arrepio em Kazuyama. Claro, como ele havia se esquecido. Se ele se transformasse, seu chakra pulsante queimaria instantaneamente os efeitos remanescentes do remédio. Ótimo! Shei, que ótima ideia! Kazuyama exclamou mentalmente. Depressa! Meu chakra está completamente imobilizado. Empreste-me o seu e use pó de escama para me ajudar. Shei fez uma pausa, seu tom mudando enquanto ele considerava a situação. Kazuyama, você deveria saber que enquanto for meu Jinchiki agora, a transformação em besta com cauda é um processo, alertou ele. Se você perder o controle durante a primeira transformação, nós 2 podemos acabar presos em Konoha. Acabei de escapar daquele pesadelo, não quero voltar. Kazuyama, no entanto, não se incomodou. Com o que se preocupar? Ele já estava 90% sincronizado com Shei. Uma simples transformação não seria um problema. Na pior das hipóteses, ele poderia limitá-la ao estado de besta meia cauda. Seu único objetivo agora era forçar o remédio para fora do corpo. A vitória parecia tão próxima. Não se preocupe, Shei, Kazuyama o tranquilizou. Use o pó de escama sem hesitar. Deixe a transformação da besta com cauda comigo. Com a nossa afinidade e coordenação, eu cuido disso. Só me jogue o pó, eu cuido do resto. Shei suspirou, sentindo a confiança inabalável de Kazuyama. Ele não sabia de onde o garoto tirava tanta ousadia, mas com um bônus de afinidade de 100%, escolheu confiar nele. Certo, Kazuyama, Shei cedeu. Preste bastante atenção ao seu corpo. Assim que sentir dormência, ative a técnica do deus voador do trovão imediatamente. Vou deixar o pó de escamas penetrar gradualmente, se for rápido demais, você vai desmaiar. Este pó de escama não era como que Kazuyama conseguia criar sozinho. Era derivado do corpo de Shei, o que o tornava muito mais potente. Assim que entrou no organismo de Kazuyama, ele sentiu uma dormência avassaladora, começando pela língua. Seus 2 idiotas, vou cair fora daqui. Tchau. Fugaku e Minato encararam Kazuyama, que agora estava com os olhos arregalados, abrindo e fechando a boca como um louco enquanto gritava sem sentido. Linhas pretas praticamente se formaram em suas testas, exasperadas. Idiota! Você é mudo? Que diabos é a? Fugaku disparou. Exatamente. Você não consegue falar? Que diabos é a? Minato interrompeu, igualmente irritado. Os 2 homens se encararam, a fúria crescendo, mas suas bolsas intravenosas os impediram de agir de acordo com sua frustração. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer outra palavra, eles congelaram. Kazuyama havia desaparecido, com bolsa de soro e tudo. Desapareceu? Não, ele usou alguma técnica para ir embora? Técnica do deus voador do trovão? De jeito nenhum. Eu não consigo nem mobilizar meu chakra, então como ele fez isso? Fugaku ficou atordoado, e Minato parecia igualmente perplexo. Desde que foram conectados aos soros, seus chakras estavam bloqueados, tornando-os incapazes até mesmo de realizar os ninjutsus mais simples. Mas de alguma forma, Kazuyama conseguiu ativar uma técnica de alto nível e escapar. Que diabos está acontecendo aqui? Enquanto isso, Kazuyama, tendo ativado a técnica do deus voador do trovão, teletransportou-se para a coordenada mais distante de que se lembrava. Num piscar de olhos, ele se viu na Floresta da Morte. Droga, essa floresta é tão sombria. Onde fica isso? Existe mesmo um lugar assim em Konoha? A transição do quarto de hospital bem iluminado para a floresta escura e sombria foi chocante, até mesmo para Shei, que pareceu momentaneamente assustado. Kazuyama tentou falar, mas logo percebeu que a paralisia havia tornado sua boca e língua quase inúteis. Saliva escorria pelos cantos da boca enquanto ele lutava em vão. Frustrado, gritou para Shei nas profundezas de sua mente. Esqueça onde isso é. Apresse-se e prepare-se para se transformar em uma besta com cauda. Esta floresta não é segura. Não quero ser pego de surpresa por um urso ou algo assim mais tarde. E então, como se convocado por seu pior medo. Puta merda. Shei, anda logo, tem um urso. Uma criatura enorme surgiu diante dele, com seu pelo cinza amarronzado emaranhado e sujo, medindo 3 metros de altura. Esse é um urso incrível. Mas o verdadeiro problema não era o tamanho. Não, o verdadeiro problema era a forma como babava enquanto o encarava, claramente vendo Kazuyama como sua próxima refeição. Transformação da besta com cauda. Transformação da besta com cauda. Kazuyama entrou em pânico, gritando com Shei.
Sem perder mais tempo, estendeu a mão trêmula para o lacre e abriu a porta. Num instante, o imenso chakra de Shay invadiu seu corpo, ondulando como uma onda gigante. O urso hesitou, sentindo o poder avassalador que se acumulava à sua frente. Capítulo 64. O que acontece se você encontrar um urso faminto nas profundezas da floresta? Você será devorado. Era exatamente esse o problema que Kazuyama estava enfrentando quando o urso marrom babando avançou em sua direção. Shay, não me apresse. Estou quase terminando. Shay estava igualmente ansioso. Conseguia ver a boca escancarada do urso e sabia que faltavam apenas alguns instantes para que seu melhor amigo se perdesse. A ideia de nunca mais poder assistir a um bom espetáculo o deixava louco. O chakra surgiu no corpo de Kazuyama. Rugido. Hora de comer. O urso pardo estava praticamente rindo enquanto abria a mandíbula para morder. Mas no instante seguinte, um braço pulsando com energia carmesim o atingiu no peito. Chegou bem na hora. Kazuyama. Transformação em besta meia cauda. Você precisa se segurar. Não deixe meu chakra fazer você perder o controle. A voz de Shay era firme, cheia de urgência. Ele estava apavorado com o que poderia acontecer se Kazuyama sucumbisse àquele poder avassalador. Se isso acontecesse, seria o fim do jogo. Isso é incrível. Esse é mesmo seu chakra, Shay? Sinto que poderia enfrentar 1000 Kakashis agora mesmo. O corpo de Kazuyama irradiava o chakra da besta com cauda, que o envolvia em um manto vermelho brilhante. Continue. Transformação em besta meia cauda ou não, eu consigo. Ao ouvir o tom confiante de Kazuyama, Shay exalou levemente e continuou a despejar chakra nele. O urso, imobilizado, de repente sentiu que sua presa não era mais presa. O que estava diante dele agora era algo aterrorizante, uma criatura que irradiava pura ameaça. O enorme urso tremeu de medo. Shay, veja isso, apenas uma transformação de meia besta com cauda. Eu poderia fazer isso com as mãos amarradas nas costas. Naquele momento, Kazuyama compreendeu verdadeiramente o poder bruto e avassalador das bestas com cauda. O chakra que o percorria já era suficiente para fazê-lo sentir como se estivesse perdendo o controle da realidade. Sua pele começou a estalar e, onde havia descascado, foi substituída por uma pele vermelha e carregada de energia. Sob o olhar horrorizado do urso, sua presa deixou de ser humana e se tornou um monstro vermelho. Rugido. A transformação se intensificou. Uma cauda. 2 caudas. 3 caudas. 4 caudas. Kazuyama, pare. Já chega. 4 caudas são mais do que suficientes para sua primeira transformação em besta com cauda. Shay observou nervosamente Kazuyama latir animadamente, com medo de estar se perdendo no poder. Ele rapidamente cortou o fluxo de chakra. O equivalente a 4 caudas de chakra já era avassalador. Uma tênue nuvem de fumaça preta subiu da cabeça do urso. O calor abrasador do corpo transformado de Kazuyama havia queimado seu pelo. Ai! O urso gritou de dor. Um instante depois, viu-se no ar, disparando pela floresta a uma velocidade vertiginosa. Você quer me comer? Tente novamente na sua próxima vida. Rugido. Outro rugido triunfante irrompeu de Kazuyama, sua excitação impossível de conter. Com o sistema o apoiando, ele não tinha medo de se perder, em sua forma de besta com cauda. Ser um Jinchuriki perfeito não era brincadeira. Quando a barra de progresso da transformação atingiu 100%, ele já estava considerando tentar usar a Bijudama no modo de meia transformação. Kazuyama. Chega! O remédio do seu corpo foi eliminado. Apresse-se e desfaça a transformação em besta com cauda. Você ainda está na vila. Alguém vai notar logo. Shay estava visivelmente nervoso, temendo a possibilidade de ser descoberto e preso novamente. Ele nem sequer se cansará de se divertir ainda. Eu sei. Vou desfazer isso agora mesmo. Kazuyama sabia perfeitamente que ainda estava na vila. Não ousou se envolver muito naquele momento. Silenciosamente desconectou a conexão de chakra com Shay. A camada carmesim de chakra se dissipou e Kazuyama reapareceu no centro da Floresta da Morte. O ambiente outrora denso havia sido reduzido a uma clareira, evidência da destruição que ele causará. Droga, isso saiu um pouco do controle. Vamos nos apressar e sair daqui. Se formos pegos, estamos acabados. Kazuyama ainda vibrava de excitação com a onda avassaladora de chakra. Ele havia causado danos significativos na área, mas seu corpo se sentia ótimo. Com a ativação do chakra da besta com cauda, todos os vestígios do remédio foram eliminados de seu organismo. Sem hesitar, ele ativou a técnica do deus voador do trovão. A cena ao seu redor mudou instantaneamente e num piscar de olhos, ele se viu no topo da rocha do Okage, com vista para a vila abaixo. Shay, acho que não podemos ficar na vila por muito tempo. Aqueles caras com certeza vão me caçar assim que estiverem livres. Onde você acha que deveríamos ir para ficar escondidos? Kazuyama sentou-se de pernas cruzadas, imerso em pensamentos. Sabia que assim que Fugaku e Minato saíssem do hospital, viriam atrás dele. Sem mencionar Kushina e Mikoto, elas também não o deixariam escapar facilmente. Ei, lembro-me do velho terceiro dizendo algo sobre os Jinchuriki de Vagakuri indo para a Terra da Grama. O Koku de 5 caudas, certo? Koku. Shay, devemos ir lá e dar uma olhada? Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Kazuyama. Sempre que ele sorria assim, significava que problemas estavam se formando em sua mente. Koku, claro, por que não? De qualquer forma, se você não pode vencê-los, você sempre pode correr. Mas esse sorriso, você está tramando algo, não é? Shay conhecia Kazuyama muito bem. Se ele não sorrisse, era incomum. Mas quando sorria, significava que o caos estava próximo. Não sei dizer. Vamos pegar algo emprestado com o meu sensei primeiro. Se funcionar, talvez possamos fazer Koku e Sangek lutarem um contra o outro. Hehehe. Ouvindo isso, Shay se animou intrigado. Ele sempre foi fã de um bom programa, e a ideia de Koku e Sangek lutando entre si parecia irresistível. Kazuyama não perdeu tempo.
Usando a técnica do deus voador do trovão, teletransportou-se direto para a residência de Orochimaru. Sensei, você está aqui? Sensei? Droga! Por que ele tinha que sair logo agora? Olhando fixamente para a porta fechada, Kazuyama sentiu uma onda de frustração. Por que ele havia escolhido Orochimaru como seu professor para começo de conversa? Ah, sim, porque ele queria acesso a todos os tesouros de Orochimaru. Mas agora, seu suposto sensei não estava em lugar nenhum. Colocando as mãos na porta, Kazuyama fechou os olhos e canalizou o chakra para sondar a área. No momento em que o fez, sua frustração atingiu um novo pico. Droga! Tantas restrições. São para manter os ladrões longe ou para me manter longe? Você prometeu que faríamos pesquisas juntos. Tis, era tudo mentira. Fervendo de raiva, Kazuyama se virou e saiu furioso. Não havia nada que pudesse fazer. Sua varredura revelou nada menos que 50 barreiras defensivas instaladas. Sem que ele soubesse, Orochimaru havia se preparado para essa situação. Ele conhecia seu precioso discípulo bem demais. Se Orochimaru estivesse presente, ele teria rido e dito: 50? Acha que é só isso? É só a barreira externa. Lá dentro, tem pelo menos mais 200. Capítulo 65. Kazuyama, seu professor não está aqui. Isso significa que o plano foi cancelado? Sim. Não. Eu quero ver um bom show. O que eu devo fazer? Lembro que ele fez uma espécie de droga alucinógena. Se eu conseguir fazer o Jinchiki dos 5 caudas tomar e usar o deus voador do trovão para jogá-lo em Iwagakure, vai ser hilário, um espetáculo absolutamente incrível. Então onde está o remédio? Vá procurá-lo. Encontrá-lo? Como? Você viu todas as precauções insanas que Orochimaru criou para me manter fora, não viu? Não vou ficar aleijado antes mesmo de passar pela porta. E conhecendo-o, se eu tentar entrar à força, o laboratório inteiro dele provavelmente entrará em modo de autodestruição. Kazuyama fervia de frustração. A ironia o incomodava, fora ele quem apontara o mecanismo de autodestruição de Orochimaru em primeiro lugar. Naquela época, ele brincou: Sensei, isso é ultra-secreto. Se alguém descobrir, nós dois podemos acabar na jaula da execução. Prepare-se para um vazamento. Se algo acontecer, será mais fácil escapar rapidamente. Orochimaru assentiu entusiasticamente, chamando de um bom discípulo que realmente se importava com seu mestre. Agora parecia que Orochimaru realmente lhe devia uma. Esqueça. Se não tem remédio, não tem remédio. Vamos nos esconder na Terra da Grama e ver se conseguimos acabar com os ninjas de Iva. Ficar na aldeia é como estarmos esperando ser cortados em pedaços. Agora que o objetivo havia sido definido, Kazuyama não hesitou por um momento e voou direto para o prédio do Hokage. Senhor Hokage, Kazuyama Jack tem algo a perguntar. Digitar. Batendo na porta do escritório do Hokage, Kazuyama entrou com um sorriso no rosto. Por que você está aqui, pirralho? Ou você finalmente está pronto para começar a cumprir seus deveres como Anbu? Hiruzen largou o pergaminho que estava lendo e sorriu. Agora que você mencionou, é claro que estarei realizando missões como Anbu. Isso mesmo. Reconheci minhas responsabilidades e pretendo ir para a Terra da Grama para investigar os movimentos de Iwagakure em nome de Konoha. Vendo a expressão séria de Kazuyama quando ele solicitou a missão, Hiruzen não conseguiu esconder sua surpresa. Na sua cabeça, Kazuyama era a pessoa perfeita para o trabalho. Ele estava quebrando a cabeça tentando descobrir como convencer o pirralho preguiçoso, mas nunca imaginou que ele se voluntariaria. Parecia que designar Orochimaru como sensei de Kazuyama tinha sido uma excelente decisão. Há quanto tempo a atitude daquele pirralho não mudava tão drasticamente? Por um momento, Hiruzen não conseguiu evitar sentir uma onda de satisfação. Senhor Hokage, por favor, diga alguma coisa. Se você der a ordem, vou direto para Iwagakure agora mesmo. Não é só um Jinchiki. Não é como se eu nunca tivesse visto um antes. Vou até descobrir o tamanho dos sapatos dele para você. Ao ver a determinação de Kazuyama, Hiruzen ficou ainda mais satisfeito. Deu um tapinha na mesa em sinal de aprovação. Ótimo. Kazuyama, que bom que você chegou a essa conclusão. Parece que você herdou completamente a vontade do fogo. Então deixe essa missão com você. Me avise se precisar de suprimentos, eu te apoio totalmente. Aos olhos de Hiruzen, Kazuyama não era mais o pirralho que o denunciará por espionar. Era o discípulo do seu discípulo. Ele estava amadurecendo e se tornando mais confiável. Nada mal, definitivamente valia a pena o esforço de treinar. Ótimo. Não preciso de muita coisa, só de dinheiro. Acho que não consigo completar essa missão tão cedo. Preciso comer na Terra da Grama e, como você sabe, tenho um irmão mais novo e uma família para sustentar. As finanças de Kazuyama estavam complicadas. Todo seu dinheiro estava com Ebizami, que cuidava de tudo para ele e de Ayate. No entanto, devido a um incidente com um laxante, ele não podia correr o risco de voltar para casa para pedir mais. Ele tinha certeza de que Pakura já havia relatado a situação para Ebizami e pelo modo como Ebizami tratou Pakura e Kushina, ele provavelmente seria espancado assim que entrasse pela porta. Claro! De quanto você precisa? 50.000 rios seriam suficientes? Esse dinheiro é por minha conta, pegue. Animado, Hiruzen tirou uma pilha de dinheiro da gaveta de sua mesa. Rápido como um raio, Kazuyama pegou o dinheiro e o colocou no bolso. Então eu irei agora, Senhor Hokage. Espere que eu volto com boas notícias. No segundo seguinte, ele ativou a técnica do deus voador do trovão e desapareceu do escritório. Enquanto Kazuyama desaparecia, Hiruzen riu com entusiasmo, seu ânimo se elevando. Deixando de lado sua papelada interminável, pegou sua bola de cristal e ativou a técnica do telescópio. Hahaha. Quando estou de bom humor, até minha visão parece mais aguçada. Tão claro, tão perfeito. Hahaha.
Era como diz o ditado, a velhice não mata a travessura. Que tipo de travessura? A travessura de um voyeur. A Terra da Grama está aninhada entre a Terra do Vento, o País da Terra e a Terra do Fogo, com um ambiente geográfico tão hostil quanto o de Amegakuri. Ame sobrevive à sua posição precária entre três grandes nações apenas devido à força de seus poderosos ninjas, como Ans da Salamandra no passado e Pen depois dele. A Terra da Grama, no entanto, carece de guerreiros tão formidáveis. Sua sobrevivência depende da venda de informações, um ato considerado vergonhoso por muitos. Ao negociar informações com as três nações do fogo, da terra e do vento, a Terra da Grama assegura uma existência frágil. Essa dependência permitiu que Vagakuri se infiltrasse e se estabelecesse na Terra da Grama com pouca resistência. Afinal, como a Terra da Grama poderia se dar ao luxo de deixar escapar uma oportunidade tão significativa? Kazuyama já havia cruzado as fronteiras do País do Fogo para o País da Grama. Ele guardou cuidadosamente seu protetor de testa de Konoha. Com os espiões de Vagakuri espalhados pelo País da Grama, a vigilância era fundamental. Shei, você consegue sentir a presença dos cinco caudas? Não. Coco é a mais calma entre nós, bestas com cauda com uma presença quase imperceptível. Sua força reside em seu imenso poder físico, respondeu Shei. Se for uma disputa de força bruta, Coco supera até mesmo a raposa fedorenta. Adicione sua liberação de fervura à mistura, capaz de evaporar chakra para amplificar sua força, e você terá uma oponente aterrorizante. Acredite, você não vai querer levar um golpe dela. Com sua estrutura pequena, você se desintegraria em um instante. A expressão de Kazuyama se tornou amarga. Corpo pequeno. Ele não pôde deixar de pensar. Para vocês, bestas com cauda, todos os humanos não são pequenos. Então ele se lembrou de exceções como o terceiro e o quarto Raikage. Eles conseguiam enfrentar o 8 caudas de igual para igual e suportar seus ataques. Monstros como eles não são humanos. Acho que teremos que levar um tempo para procurar. A Terra da Grama não é tão grande, então vamos encarar como se fossem férias, disse Kazuyama, ignorando a urgência da missão. Esta jornada não era apenas para coletar informações, era também uma fuga conveniente dos problemas que se formavam na aldeia. Kazuyama não tinha intenção de se esforçar demais. Ele encarou a missão como uma viagem tranquila, pensando, cuidarei das informações quando elas chegarem. Não precisa se estressar. Sem que ele soubesse, embora tivesse entrado na Terra da Grama com uma mentalidade tranquila, seu sensei embarcava em uma empreitada muito mais perigosa. Seu alvo não era um inimigo menor, mas o poderoso 8 caudas de Komogakuri. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Naquela época, o Vale das Nuvens e Relâmpagos estava um caos, com 8 caudas com seus olhos vermelhos brilhando, correndo soltos. À distância, uma Kunoichi sorria enquanto observava a destruição se desenrolando diante dela. Besta com cauda. Jinchiki. Haha. Ela murmurou. Como Kazuyama disse, os Jinchiki que não conseguem controlar a besta com cauda não são nada a temer. Basta um pouco de manipulação para transformá-los em marionetes. Seu tom mudou ligeiramente misturado a um desdém silencioso. No entanto, Kazuyama, você estava errado ao afirmar que as bestas com cauda são incontroláveis. Ao utilizar as células de uma besta com cauda para criar algo novo, a réplica resultante será totalmente controlável. A figura não era outro senão Orochimaru, que havia se infiltrado em Komogakuri disfarçado. O furioso 8 caudas antes dele era sua obra-prima. Perto dali, o terceiro Raikage liderava seus ninjas em uma batalha intensa para dominar a fera. A ferocidade de seus esforços deixou Orochimaru pasmo em silêncio. Somente exercendo poder controlável o verdadeiro sucesso pode ser alcançado, ele murmurou para si mesmo. Um brilho sombrio iluminou seus olhos quando ele acrescentou. Kazuyama, espere só. Talvez nós também possamos tomar o poder das bestas com cauda. Longe na Terra da Grama, Kazuyama não tinha ideia do que estava acontecendo em Komogakuri. Ele estava em uma casa de jogos, cercado pela agitação dos jogadores. A energia no ambiente era eletrizante. Façam suas apostas e tirem as mãos da mesa, gritou o distribuidor, e a multidão rapidamente fez suas apostas. Kazuyama, o que estamos fazendo aqui? Toda essa gritaria é um tédio, a voz de Shei ecoava em sua mente, transbordando de desinteresse. Kazuyama o ignorou, agachou-se ao lado do distribuidor e sacou o dinheiro falso que havia preparado com uma técnica de transformação. Com rapidez e habilidade executou uma troca impecável. Pronto, ele murmurou com um leve sorriso. A beleza da técnica de fuga transparente era sua absoluta indetectabilidade. Lá na vila, fazer uma façanha dessas não valia a pena. Todos lá eram praticamente da família. Mas ali na Terra da Grama, à beira de se tornar um campo de batalha? Por que economizar? Melhor deixar que eles contribuíssem. Após a troca, Kazuyama correu até uma árvore distante e começou a contar sua carga. Isso é tão chato. Por que você está tão obcecado com esses pedaços de papel? Perguntou Shei, ainda nada impressionado, enquanto observava Kazuyama contabilizar o dinheiro. Você não entendeu, Shei. Isso não é só papel. É dinheiro, respondeu Kazuyama, com os olhos brilhando. Você não consegue viver sem isso. Ele contou rapidamente e assentiu satisfeito. Nada mal, 400 mil ryu. O suficiente para viver por um tempo. Claro, não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de atributos. Assim que os apostadores percebessem que seu dinheiro havia sido trocado por folhas, os atributos seriam creditados em sua conta. Não era muito, mas cada centavo contava. Já fazia uma semana desde sua chegada à Terra da Grama. Ele vira muitos ninjas de Vagakuri circulando, mas nenhum Jinchuriki. Também não havia encontrado uma base temporária em Vagakuri. Mas ele não tinha pressa. Enquanto procurava, podia se entreter. Já havia gasto os 50 mil ryu que Hiruzen Sarutobi lhe dera para financiar seus planos, e se ajudar ao longo do caminho, decidiu mirar em casas de jogo por toda a Terra da Grama. E agora, em sua primeira tentativa, ele marcou 400 mil ryu. Sua empolgação era palpável.
O que é isso? Kazuyama de repente sentiu um tremor à distância, seguido por uma nuvem de fumaça branca subindo em direção ao céu. Kazuyama. É isso. É a liberação da fervura de Koku. A voz de Shei estava carregada de excitação. Depressa. O Jinchuriki de Koku deve estar aí. É? Não. Por que você não se mexe? Mexa-se, Kazuyama. A agitação de Shei crescia, incitando-o a agir. Pare com isso, Shei. Você não pode ser mais convincente, respondeu Kazuyama, nada impressionado. Você só está me incentivando porque quer assistir ao programa, não é? Shei, com suas intenções expostas, nem tentou negar. Estava entediado e qualquer excitação era melhor do que nenhuma. Tudo bem, vamos lá, suspirou Kazuyama. Afinal, nossa missão é explorar esses Jinchuriki. Vamos ver do que eles são feitos. Na floresta à frente, uma batalha havia acabado de terminar. O Jinchuriki dos 5 caudas estava em meio aos destroços. Ele segurava o ninja de Komogakuri pelo pescoço com uma das mãos, erguendo sem esforço no ar. O que os ninjas de Komo estão fazendo na Terra da Grama? Zombou An. Você não estava só causando problemas na Terra da Água Quente? E agora? Você quer um pedaço da Terra da Grama também? O ninja, com dificuldade para respirar, tentou responder. Mas antes que uma única palavra pudesse escapar de seus lábios, com força bruta, An esmagou o pescoço do ninja. Na sua próxima vida, fale mais rápido. Sou uma pessoa de temperamento explosivo, murmurou ele friamente, jogando o corpo sem vida para o lado. Respirando fundo, An se recompôs, tentando conter a dor no peito. Apesar de suas alegações, estava claro que ele não tinha controle total sobre os 5 caudas. Todos façam patrulhas na Terra da Grama, ele gritou. Matem qualquer ninja de Komogakuri que encontrarem. Os ninjas de Vagakuri ao redor dele obedeceram imediatamente, dispersando-se pela floresta. Essa cena foi testemunhada por Kazuyama, que tinha acabado de chegar. Nossa, que força! Pensou ele, estreitando os olhos. É como assistir a Lady Tsunade. Tsunade era famosa por sua força incomparável, mas Kazuyama não conseguia deixar de sentir que o poder bruto de An poderia rivalizar com o dela. Apesar de toda a sua invencibilidade, talvez houvesse outros no mundo que pudessem competir com ela. Sério? Alguém pode se comparar em força ao Koku? Nossa, você deve estar brincando, disse Shei, incrédula. Por que eu mentiria para você? Você acha que o clã Senju é apenas um mito? Kazuyama respondeu com um sorriso irônico. No momento em que Shei ouviu as palavras clã Senju, ele se calou. Memórias daquela época ressurgiram, quando os 9 foram completamente derrotados por um único humano. Esse humano era Shirama Senju. Mesmo agora, Shei se lembrava vividamente. Aquele homem criando um boneco de madeira, agarrando seu rabo e jogando-o no ar como uma pipa indefesa. Não, ele não suportava lembrar. Só de pensar nisso ele sentia vontade de chorar. Enquanto isso, Kazuyama permaneceu focado no Jinchuriki à sua frente. Um ninja de elite de Vagakuri, era inegavelmente poderoso, um oponente que não deveria ser subestimado. Mas o estado instável de An sugeria uma possível oportunidade a ser explorada. O olhar de Kazuyama se voltou para a armadura que An estava usando, e um sorriso travesso se espalhou por seu rosto. Shei, dê uma boa olhada nessa armadura, ele disse, em tom brincalhão. O que há de tão interessante nisso? É feio com todos esses círculos, respondeu Shei, nada impressionado. Olhe com atenção. Você não percebe nada? Olhe atentamente? Shei murmurou, olhando de soslaio para a armadura. Espere, tem buracos. Kazuyama riu baixinho e seu sorriso aumentou. Shei, inicialmente confuso, finalmente entendeu. Passar tanto tempo com Kazuyama o contagiou, e seu cérebro de inseto finalmente se recuperou. Hahaha, Kazuyama, você é tão mal. Shei riu. E o pó de escama? Garanto que ele consegue bloquear todas aquelas saídas de ar. Shei gargalhou, encantado com o plano. Kazuyama sentiu firmemente. Mas só tapar os buracos não basta. Shei, o seu pó de escama tem algum efeito alucinógeno? Eu não entendo nada de genjutsu, admitiu Shei. Você vai ter que lidar com essa parte sozinho. Genjutsu era a maneira mais simples de interromper o controle de um Jinchuriki. Se a pessoa fosse um Jinchuriki perfeito, poderia usar o chakra da sua besta com cauda para dissipá-lo. Mas se não fosse, cair em um Genjutsu poderia fazer a besta com cauda enlouquecer. Os pensamentos de Kazuyama refletiam quase perfeitamente os de Orochimaru. Não era possível deixar de se perguntar. Eles eram tão parecidos que poderiam muito bem ser mestre e aprendiz. Capítulo 67. Alucinógeno. Provavelmente não, respondeu Shei. Meu pó de escama tem muitos efeitos, mas não causa dano mental. Kazuyama sentiu. Nada podia ser perfeito, e ele não esperava que o pó de escama fosse. Suas limitações eram compreensíveis, e ele não estava preocupado. Então tentaremos outro método, estimulá-lo à força e fazê-lo se transformar em uma besta com cauda, disse Kazuyama, pensativo. Originalmente ele havia planejado usar drogas alucinógenas, mas agora parecia que outra abordagem seria necessária. Veja o estado dele, ele já está agitado depois de usar a liberação de fervura. Se bloquearmos a armadura dele e o forçarmos a ponto de explodir, talvez a raiva dele o faça perder o controle e enlouquecer. A observação aguçada e o pensamento analítico de Kazuyama brilharam quando ele identificou a armadura que An estava usando como a chave para seu plano. Mas Kazuyama, você tem certeza de que consegue chegar perto dele sem ser notado? Shei perguntou cético. Kazuyama balançou a cabeça. Ninguém pode estar totalmente confiante em uma situação como essa. Afinal, An não era apenas um Jin de elite, mas também um Jinchuriki. O perigo era inegável. Mas para Kazuyama, quanto mais perigosa a situação, mais emocionante ela se tornava. Àquela altura, ele estava ansioso para agir. Sem pressa.
Vamos segui-lo primeiro e encontrar o acampamento deles, decidiu Kazuyama. Eles ainda tinham uma missão a cumprir, e revelar-se prematuramente não era uma opção. An tinha acabado de sair de uma batalha e provavelmente estava em alerta máximo, então paciência era crucial. A melhor maneira de pegar um peixe grande era com uma linha longa, ao mesmo tempo em Konogakakuri. Droga, ele realmente escapou. Kushina estava furiosa do lado de fora do prédio do Okage. O Lorde Terceiro deve ter sido enfeitiçado por ele. Como ele pôde deixar Kazuyama ir em missão para a Terra da Grama? Droga, droga. Ao lado dela, Pakura esfregou a testa impotente. Devido à partida repentina de Kazuyama da aldeia, suas funções de zelador haviam sido transferidas dele para Sakumo. Agora, parecia que Kushina teria que se reportar à Academia Ninja em vez de lidar com ele diretamente. Kushina, não se preocupe, eu já me inscrevi para ser Okage. Fugaku e eu iremos para a Terra da Grama, traremos Kazuyama de volta e completaremos a missão ao mesmo tempo. Certo, Fugaku? O rosto de Fugaku estava sombrio, sua expressão irradiava uma intenção assassina tão intensa que parecia quase tangível. Nem mesmo Minato, que estava por perto, ousou se aproximar dele. Somente Mikoto poderia quebrar o comportamento frio de Fugaku. Fugaku, vá pegar aquele desgraçado do Kazuyama. Mikoto encorajou. E não se esqueça de dar uma boa surra nele. Ao ouvir suas palavras, Fugaku assentiu firmemente e caminhou em direção ao portão da vila, com sua resolução clara. Irmã Pakura, por favor, cuide de Kushina por alguns dias enquanto eu estiver fora. Fugaku, vamos embora juntos. Mas quando Minato se aproximou de Fugaku para falar, foi recebido pelo olhar penetrante do Sharingan, olhos ardendo com uma intenção assassina desenfreada. Fique longe de mim. Senão tenho medo de não conseguir me conter e te cortar. Até eu lidar com Kazuyama, você ainda é um suspeito. Minato cerrou os dentes. Droga, a culpa é toda daquele desgraçado do Kazuyama. Kazuyama, que vinha seguindo An silenciosamente, de repente sentiu o nariz formigar. Rapidamente conteve a vontade de espirrar. Que desgraçado está me xingando agora? Quando ele finalmente avistou o acampamento temporário de Vagakuri, seus olhos se arregalaram de descrença. Não era de se admirar que eu não conseguisse descobrir onde aquele grupo de Iva estava se escondendo. O que estava diante de Kazuyama era uma casa de sopa. Um hotel de águas termais? Ele congelou no lugar. Droga, como eu não percebi isso? Assim que entrou no prédio, o responsável o cumprimentou imediatamente. Lord An, o senhor está de volta. Sim, respondeu An rispidamente. Prepare um quarto para mim. Preciso descansar. A voz grave e áspera de An carregava um ar de força e de vontade inabalável. Mal sabia ele que cada movimento que fazia era observado de perto por Kazuyama. Shei, quanto pó de escama você acha que será necessário para tapar esses buracos? Perguntou Kazuyama. É difícil dizer, respondeu Shei, com a voz cheia de energia. Mas acho que vai custar pelo menos uns quilinhos. Não se preocupe, eu te ajudo a refinar quando chegar a hora. Podemos ter o quanto precisarmos. Kazuyama franziu a testa. Não é esse o ponto. Ainda precisamos de uma oportunidade. Sem um inimigo ele não agirá. Você tem razão, concordou Shei. Mas como encontraremos um oponente forte o suficiente para forçá-lo a agir? Ambos mergulharam em profunda reflexão. Sem uma ameaça crível, An simplesmente confiaria em sua liberação de fervura, tornando todos os esforços de Kazuyama inúteis. Está tudo bem, disse Kazuyama finalmente. Como há ninjas de Komogakuri na Terra da Grama, eles não estarão sozinhos. Na pior das hipóteses, teremos que esperar mais alguns dias. Shei cantarolou. De qualquer forma, é uma boa chance de coletar informações. Vamos ver quantas outras bases como esta eles montaram. 2 dias se passaram. Kazuyama não ficou sentado sem fazer nada entre as árvores como um idiota. Ele havia se preparado com bastante antecedência, posicionando as coordenadas da técnica do deus voador do trovão por toda a Terra da Grama. Havia mais de 10 marcadores no total, escondidos perto de restaurantes, pousadas e outros locais discretos, o suficiente para que ele pudesse se movimentar livremente e descansar quando necessário. Enquanto isso, An permaneceu dentro da casa de águas termais. Kazuyama o observou atentamente, notando com frustração que o Jinchuriki nem sequer havia tirado a armadura. Em vez disso, An passou o tempo treinando em seu quarto. Esse cara nem precisa ir ao banheiro, pensou Kazuyama, exasperado, enquanto continuava sua vigília. Kazuyama, existe a possibilidade de que, existe a possibilidade de que ele adormeceu? Shei de repente interrompendo a linha de pensamento de Kazuyama. Kazuyama congelou atordoado. Dormiu? Dormiu por 2 dias? Espera, ele dormiu? Como você pode ver, explicou Shei, o selo e a conexão entre ele e Koku são muito instáveis. Usar o sono para reparar a conexão faz sentido, certo? Fazia sentido. Quando Kazuyama se uniu a Shei pela primeira vez, ele também havia adormecido. O chakra avassalador de uma besta com cauda não podia ser suprimido indefinidamente depois de ativado. Merda, fiquei aqui esperando por nada? Shei, por que você não me contou antes? Bem, você também não me perguntou. Em seu mundo interior, o homem e a besta com cauda simplesmente se encaravam exasperados. Droga. Ótimo. Vamos testar. Kazuyama ativou a técnica de fuga transparente e entrou furtivamente. Ao abrir a porta com cuidado, seu coração apertou. Gun realmente não estava respondendo. Droga, ele realmente está dormindo. 2 dias perdidos. Kazuyama praguejou baixinho. Shei, prepare o pó de escamas. Ataque primeiro. Não importa quando a luta começa, apenas dê uma dose nele. A determinação de Kazuyama se solidificou enquanto ele olhava para o adormecido. Vamos fazer isso. Ok, estou cuidando disso. Shei respondeu, praticamente vibrando de excitação.
A propósito, Kazuyama, que tipo de pó de escama devo usar nele? Droga, o mais forte que você tem. Depois que a paralisia fizer efeito, não tem como ele conseguir suprimir Koku. Kazuyama e Shei riram em uníssono, sua determinação compartilhada era inabalável. Koku, prepare-se para receber um choque dos céus. Kazuyama sorriu interiormente. Afinal, os 7 caudas pode voar. Capítulo 68. Ao se aproximar de An, Kazuyama percebeu que a verdade era exatamente como Shei havia descrito. O corpo de An emitia uma perturbadora flutuação de chakra, e sua respiração carregava uma intensidade selvagem, não o chakra de um humano, mas inconfundivelmente o chakra dos 5 caudas Koku. No entanto, o homem diante dele estava suprimindo o chakra de Koku através de pura força de vontade. Tenho que admitir, isso é impressionante. Se fosse eu não conseguiria. Shei, deixe o pó de escama mais claro para que ele não acorde. Shei assentiu, condensando ainda mais o pó de escamas, desta vez usando uma quantidade ainda maior de chakra para amplificar sua potência. Ao tocar a pessoa, o pó garantia um estado de anestesia total em minutos. Kazuyama então tirou um punhado de algodão do bolso. Puta merda, por que você tem algodão na sua bolsa? Não deveria haver ferramentas ninja aí? Kazuyama deu um sorriso fraco, guardando o raciocínio para si. Ele certamente não admitiria que o havia preparado especificamente para esse cenário. Afinal, por que mais ele teria definido as coordenadas para tantas técnicas do deus voador do trovão? Reabastecer os suprimentos era apenas uma das conveniências. Use algodão embebido em pó de escama para bloquear os orifícios dele. Ele precisa liberar a liberação de fervura e se explodir. Só assim conseguiremos enlouquecer Koku. Kazuyama havia calculado cada detalhe para garantir o sucesso do plano. Ativando a técnica de fuga transparente, moveu-se silenciosamente e começou a encher a armadura de An com bolas de algodão cobertas com pó de escama. Rapidamente, a maior parte da armadura de An estava coberta de algodão. No entanto, a parte de trás permaneceu intacta, não por falta de esforço, mas porque eu estava encostado na parede, dormindo profundamente. Droga, como vou chegar lá? Enquanto Kazuyama pensava no próximo passo, um barulho repentino veio da porta. Senhor! Senhora! Aconteceu alguma coisa. Assustado, Kazuyama recuou instintivamente. An se mexeu levemente e se inclinou para a frente. Por um momento tenso, Kazuyama pensou que a figura imponente estava prestes a acordar. Em vez disso, An soltou um ronco alto. Kazuyama sentiu um bando imaginário de corvos voando sobre sua cabeça. Não fique tão chocado. Quando você era um Jinchuriki, dormia ainda mais profundamente, brincou Shei, enquanto sua risada calorosa ecoava na mente de Kazuyama. Chega de rir, vamos acabar logo com isso. Não podemos desperdiçar essa chance. Kazuyama acalmou a respiração, movendo as mãos com precisão. Rapidamente, tapou os buracos restantes na armadura de An. Concluída a tarefa, ativou a técnica do deus voador do trovão e desapareceu da sala. Hehe, está feito, Kazuyama murmurou para si mesmo. Mas agora mesmo, a pessoa do lado de fora da porta mencionou algo acontecendo. Estou um pouco curioso. Será que eles viram ninjas de outra vila entrando na Terra da Grama? A curiosidade de Kazuyama foi aguçada. Afinal, qualquer pessoa importante o suficiente para enviar uma mensagem a um Jinchuriki provavelmente era forte, possivelmente até parte de uma força de apoio de Kumo. No entanto, desta vez, sua suposição estava errada. Os intrusos não eram de Kumo, eram de Konoha, e estavam vindo direto para ele. Nos arredores da Terra da Grama, Fugaku e Minato se moviam cautelosamente, ambos disfarçados. Fugaku, por que a Terra da Grama está tão quieta? Pensei que Iva estivesse enviando um Jinchuriki, disse Minato, observando a área com curiosidade. Mesmo em uma terra estrangeira, a vigilância era uma necessidade. Quem se importa com o que Vagakuri está tramando? Respondeu Fugaku secamente. Temos 2 missões aqui. Primeiro, capturar aquele desgraçado do Kazuyama, e segundo, reunir informações sobre Vagakuri. Ele se virou para Minato. A propósito, você é tão habilidoso na técnica do deus voador do trovão quanto ele. Sentiu alguma das marcas dele por perto? Minato balançou a cabeça. Embora seja verdade que ambos usamos a técnica do deus voador do trovão, nossos métodos são diferentes. A menos que ele a ative perto de mim, criando flutuações espaciais que eu possa sentir, não serei capaz de determinar sua localização. Sem isso, não consigo rastreá-lo. Fugaku grunhiu em reconhecimento. Se Minato não conseguisse localizar Kazuyama com sua técnica, eles teriam que vasculhar a Terra da Grama metodicamente. Maldito seja, Kazuyama. Quando eu te encontrar, você vai pagar. Sem que os dois soubessem, o ninja de Iva já os havia visto entrando na Terra da Grama. Enquanto isso, Kazuyama saiu da casa de banhos, curioso sobre os recém-chegados. O que devemos fazer? O senhor ainda não acordou, murmurou uma voz próxima. O que podemos fazer? Já enviei alguém para informar o Lord Ri. Ele deve chegar à Terra da Grama em 2 dias. Bem, isso já é alguma coisa. Afinal, eles são ninjas de Konoha, mesmo disfarçados. Nossas patrulhas os viram vindo da Terra do Fogo. Ninjas de Konoha? Numa hora dessas? Os pensamentos de Kazuyama disparavam. Rostos passaram por sua mente, mas ele não tinha certeza de quem seria. Estava perplexo. Ele havia se oferecido pessoalmente a Hiruzen para esta missão na Terra da Grama. Quem mais ele poderia ter enviado? Não sou confiável? Não, isso é impossível. O terceiro praticamente riu ao me atribuir esta missão. Eu era claramente a primeira escolha. Se esse foi o caso, então quem poderia ser? Com essa pergunta persistente, Kazuyama retornou ao seu esconderijo. A situação na Terra da Grama estava se complicando cada vez mais. Mais um dia se passou, e An finalmente acordou. A primeira coisa que fez foi comer, e muito. O homem era enorme, e seu apetite correspondia ao seu tamanho.
Observar An devorar sua refeição fez o estômago de Kazuyama roncar. Incapaz de suportar, ele usou a técnica do deus voador do trovão para escapar até um restaurante próximo, enchendo a barriga rapidamente antes de retornar ao seu posto para continuar observando. Senhor An, enquanto o senhor dormia, começou o mensageiro. 2 ninjas da Terra do Fogo, acreditamos que sejam de Konoha, estiveram aqui o tempo todo. Os hashis de An caíram ruidosamente no chão enquanto ele encarava o mensageiro, com um tom cortante de desgosto. Por que você não me acordou, hein? O mensageiro, claramente acostumado ao temperamento de An, falou rapidamente, as palavras saindo de uma só vez. Conseguimos. Tentamos acordar vocês um por um, mas vocês estavam inconscientes e não nos ouviram. An fez uma pausa, momentaneamente pego de surpresa. Com um suspiro, seu tom suavizou um pouco. É mesmo? Então foi minha culpa. E então, o que você fez? O mensageiro, aliviado por ter evitado mais ira, continuou rapidamente. Contatamos o Lord Ri, como você nos instruiu a fazer caso algo incerto acontecesse. Acredito que ele já esteja a caminho. An assentiu em aprovação. Nada mal. Você lidou bem com isso. O mensageiro enxugou discretamente uma gota de suor da testa, silenciosamente grato por sua rapidez de raciocínio. Aquilo poderia ter sido pior. Eu preferia não ser arrastado de volta para a aldeia em pedaços. Felizmente consegui falar rápido o suficiente antes de testar ainda mais sua paciência. Konoha, hein? Zombou An com a voz cheia de desdém. Cedo ou tarde nós, Iva, vamos acabar com eles. De seu esconderijo, os lábios de Kazuyama se curvaram em um leve sorriso. O Ri 4 Caudas está chegando? Que conveniente. Se você quiser deter o 5 Caudas furioso, o 4 Caudas terá que intervir. Isso está ficando cada vez mais divertido. Capítulo 69. Na direção que conectava a Terra da Grama ao País da Terra, uma figura avançou em direção à Terra da Grama com uma rapidez incrível. Essa pessoa tinha um rosto severo, cabelos e barba carmesim, e usava um protetor de testa em forma de pico de montanha, com o símbolo de Vagakuri. Era Ri, o Jinchuriki do 4 Caudas, conhecido como Ri da Liberação de Lava, enviado de sua aldeia para interceptar os ninjas de Konoha. Entretanto, ao entrar na Terra da Grama, o humor de Ri azedou. Por que arrastar a Terra da Grama para isso só para começar uma guerra com Konoha? Ele murmurou. Noki está realmente ficando desesperado. Ri, um guerreiro íntegro conhecido por conquistar sua reputação no campo de batalha, desprezava táticas desonestas. Ele acreditava em derrotar oponentes com força bruta de frente. No entanto, agora sob as ordens do Tsuchikage, Vagakuri invadia à força a Terra da Grama, um país neutro, usando-a como base para sua guerra contra a Terra do Fogo. Isso é completamente desnecessário. Ele pensou, sua irritação aumentando. E então havia Komogakuri, recrutando ex-ninjas de Ugakuri no país das águas quentes. A ideia o enojava. Que desprezível. Uff. Com uma expressão descontente, Ri aumentou a velocidade. Enquanto isso, An, outro Jinchuriki, também começou a se movimentar. Ele estava partindo para capturar diretamente os infiltrados de Konoha. A partir de então, todos os ninjas estrangeiros que entrassem na Terra da Grama seriam mortos. Nada poderia comprometer os planos do Tsuchikage. Assim que An se moveu, Kazuyama o seguiu, usando sua técnica de fuga transparente para rastrear as forças de Iva. Ele se esgueirou silenciosamente, observando-as. Até ele teve que admirar a contragosto a eficiência da mobilização dos ninjas de Vagakuri. Em pouco tempo, o grupo de 2 aumentou para 15. Shei sussurrou Kazuyama, olha quantos deles são. Se ele explodir na frente de uma multidão como essa, não seria algo de se ver? Shei riu baixinho em resposta. Pode apostar. Mas isso não é suficiente. Tragam mais pessoas. 50 seria o ideal. Quando Koku enlouquecer, tchau, a estética da violência vai brilhar de verdade. Os dois, tramando como sempre, observavam o número de ninjas de Vagakuri continuar a crescer. Depois de se mover um pouco mais, Kazuyama congelou, suas pupilas se estreitando quando ele avistou algo à distância. Merda! Por que esses 2 idiotas estão aqui? Eles se recuperaram dos ferimentos? Sua frustração aumentou ao perceber o que isso significava. Qual o sentido de patrulhar o inimigo se esses 2 idiotas estão aqui para me prender? Através dos olhos de um inseto que ele havia localizado antes, Kazuyama podia ver claramente a cena se desenrolar. Fugaku com uma expressão sombria e pensativa, e Minato tão despreocupado como sempre. Um escuro, um claro, caminhando pela Terra da Grama como ceifadores sinistros. Era óbvio, eles estavam ali para tirar sua vida. Hahaha, Kazuyama, eles te perseguiram até a Terra da Grama. Acha que ainda consegue escapar? Provocou Shei, rindo alto. Se for mesmo esse o caso, continuou ele, ironicamente, volte e leve 2 surras. Não se preocupe, enquanto eu estiver aqui, você não vai morrer. Shei havia se transformado completamente em espectador, apreciando intensamente o caos que se desenrolava. Esta cena de perseguição foi pura diversão. Shei, você anda bem ousada ultimamente. Tá querendo me espancar? Ok, tudo bem. Você é incrível. Se eu for espancado, você passará fome por 1 mês, e eu vou garantir que você também fique cego. Quer assistir a um show? Continue sonhando. Sementes de melão se espalharam por todo o chão enquanto Shei imediatamente fechou a boca. Não, não, não. Eu sou uma pessoa boa e honesta. Como seu irmão, como eu poderia deixar você apanhar? Não se preocupe, eu te darei asas para você voar para onde quiser. Prometo te ajudar a fugir. Seus prazeres atuais, comer e assistir a dramas, eram toda a sua vida. Se fossem tirados de você, seu mundo ficaria escuro. Não, isso não poderia acontecer.
Kazuyama soltou um bufo frio e desviou o olhar para as duas figuras perseguindo o assassino à distância. O alívio o invadiu ao observá-las. Ele temia que os visitantes não fossem fortes o suficiente para forçar An a liberar todo o seu poder, mas agora suas preocupações pareciam desnecessárias. Embora Fugaku e Minato ainda não tivessem atingido o auge, o Sharingan do Uchiha e o domínio de Minato na técnica do deus voador do trovão foram mais do que suficientes para subjugar os ninjas de Wagakure. Esses dois representavam o auge da juventude de Konogakure. Shei, prepare-se. Se forem eles, a fúria de Koku pode já estar em contagem regressiva. Shei assentiu entusiasmado. Aqueles dois, Fugaku Uchiha e Minato Namikaze, eram extraordinários. Ele não sabia muito sobre Fugaku, mas Minato era um gênio que dominava o ninjutsu espacial como Kazuyama. A força deles era inegável. Eu os vejo, todos, cerquem-nos. Mate-os assim que tiver a informação. Os olhos de An se fixaram em Minato e Fugaku, e ele imediatamente deu a ordem de ataque. Reforços se juntaram à sua equipe ao longo do caminho, elevando o número para 33. Mas para Kazuyama todos pareciam bucha de canhão. Ao comando de An, mais de 30 ninjas avançaram, ativando suas técnicas de cintilação corporal enquanto investiam contra Minato e Fugaku. Fomos vistos, Fugaku. Ótimo. Vamos lutar. Estou ansioso por um desafio de verdade. Ambos reagiram instantaneamente. Minato enfiou as duas mãos na bolsa e tirou 8 kunai gravadas com sua técnica de selo característica, a espada do amor. Enquanto isso, o Sharingan carmesim de 3 Tomoe de Fugaku ganhou vida quando ele abriu os olhos. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio Fênix. As mãos de Fugaku se moviam a uma velocidade incrível, formando selos tão rapidamente que deixavam os espectadores sem fôlego. Em um instante, ele lançou dezenas de bolas de fogo em todas as direções, espalhando as em um padrão perfeito de 360 graus. Droga, Fugaku, preste atenção. Eu ainda estou aqui. Minato gritou com raiva quando uma bola de fogo passou zunindo, quase atingindo sua cabeça. Fugaku o ignorou, mantendo o foco em seu ninjutsu. Seu Sharingan carmesim girava hipnoticamente enquanto ele examinava o campo de batalha. Nada bom. É um Uchiha. Não olhe para ele. Os ninjas de Wagakure, experientes e habilidosos, reconheceram imediatamente o perigo que corriam. Eles congelaram, claramente apreensivos diante do formidável oponente à sua frente. Mais de 30 deles interromperam seu avanço simultaneamente, vários formando rapidamente selos de mão para se defender das bolas de fogo que se aproximavam. Liberação da terra. Muro estilo terra. O chão tremeu quando uma enorme parede de terra irrompeu diante deles, interceptando as bolas de fogo no ar. As chamas atingiram a parede, espalhando-se em faíscas que se extinguiram inofensivamente. O contra-ataque de Wagakure começou imediatamente. Liberação da terra. Lança estilo terra. Liberação da terra. Técnica de se esconder como uma toupeira. Os ninjas se moviam em perfeita coordenação. Alguns afundavam no chão, misturando-se perfeitamente ao terreno para preparar uma emboscada, enquanto outros lançavam projéteis afiados de terra contra os dois shinobi de Konoha. Os lutadores restantes atacavam de frente com kunai e lâminas ninja em punho, prontos para o combate corpo a corpo. Capítulo 70. Essa é uma bela cerimônia de boas-vindas. Pena. Minato sorriu fracamente quando o espinho de terra avançou em sua direção. Num piscar de olhos, todas as kunai em sua mão foram arremessadas, espalhando-se pelo chão e cravando-se nas árvores ao redor. No instante seguinte, ele desapareceu de sua posição. Uf! Um bando de formigas. Liberação de fogo. Onda de explosão dança selvagem. Conforme Minato se afastava, Fugaku baixou um pouco a guarda. Um tornado enorme e flamejante irrompeu, envolvendo tudo ao seu redor. Não importava o quão ferozmente o inimigo atacasse com técnicas de estocada, seus esforços eram inúteis. As chamas altíssimas do tornado destruíam seus ataques. O Uchiha se destacava na liberação de fogo, não era mera ostentação. Fugaku era agora a personificação de uma bola de fogo ambulante. Ele também não era de ficar parado. Mantendo o inferno rodopiante, ele avançou. O enorme tornado de fogo avançava. Recuem. Não sejam pegos pela explosão. Liberação da terra. Palma que rasga e transforma a terra. O ninja de Wagakure, visivelmente forte e habilidoso, realizou um selo de mão e atingiu o chão. Em um instante a terra endurecida se partiu, criando uma fissura enorme no caminho do tornado de fogo. Os ataques de Iva não diminuíram, mas o de Fugaku também foi implacável. Shurikens entrelaçadas com cordas dispararam de dentro das chamas, serpenteando pelo ar em arcos intrincados. Sinta as chamas do Zushira. Liberação de fogo. Técnica de fogo do dragão. As cordas das shurikens atingiram o chão, incendiando-se instantaneamente. O tornado de fogo se dissolveu, substituído por vários dragões de fogo rugindo que avançaram em direção ao inimigo com uma ferocidade aterrorizante. Caramba! Esse homem, ele é outro Uchiha poderoso. Senhor A. O ninja Iva, recuando instintivamente, sentiu de repente uma dor aguda na garganta. Senhor A. Ah, o quê? Ah, desculpe. Eu deveria ter deixado você terminar a frase. Ele se esforçou para virar a cabeça, apenas para ver um jovem shinobi loiro sorrindo, desculpando-se. No entanto, a kunai na mão do garoto afundou ainda mais. Antes que as forças Iva ao redor pudessem reagir e se concentrar nele, o garoto desapareceu mais uma vez. Droga! Que velocidade! Fiquem juntos. Não se separem. As forças de Iva se moveram rapidamente para se reagrupar, mas Minato aproveitou o caos. Usando a técnica do deus voador do trovão novamente, ele reapareceu atrás de um shinobi de Iva fumegante e queimado pelas chamas, empunhando uma lâmina ninja. O inimigo mal teve tempo de reagir antes que a lâmina de Minato descesse. 2. Minato limpou o sangue de sua kunai, seu comportamento ainda relaxado e quase casual. Desgraçado! Pare de roubar minhas mortes.
Fugaku rosnou de frustração. Apesar de lançar 3 poderosos jutsus em rápida sucessão, ele não conseguiu derrotar um único inimigo. Em poucos momentos de batalha, as forças de Iva já haviam sofrido múltiplas baixas. Enquanto isso, Minato e Fugaku haviam gasto apenas uma fração de seu chakra. Shei, o que foi que eu disse? Esses dois não precisam que a gente se preocupe com eles. Parece que sim. Aquele garoto Uchiha usou 3 jutsus poderosos seguidos e nem parece cansado? Os Uchihas são mesmo incríveis. Acho que o An não vai durar muito mais tempo. Quando ele finalmente fizer a sua jogada, podemos simplesmente relaxar e curtir o show. Ei, você está certo. Observando de longe, Kazuyama não pôde deixar de se arrepender de não ter trazido um saco de sementes de melão para aproveitar ao máximo o espetáculo. A batalha continuou, e os ninjas que estavam escondidos no subsolo lançaram um ataque. No entanto, teve pouco efeito sobre os dois do lado de Minato. Afinal, ambos possuíam reflexos sobre-humanos e com a técnica do deus voador do trovão em ação, combinada com o Sharingan, um dos jutsu mais poderosos, ataques furtivos comuns eram inúteis. Quando mais 3 vidas foram perdidas, An finalmente não conseguiu mais ficar parado. Recuem, bando de idiotas. O homem imponente de 2 metros de altura avançou para o campo de batalha, dividindo-o instantaneamente com sua presença. Os shinobi de Iva se espalharam, suas expressões eram uma mistura de pânico e medo. Senhor, calem a boca. Nem 30 de vocês conseguem lidar com 2 pessoas? Mesmo que o oponente seja um Uchiha, vocês não deveriam ser tão patéticos. A fúria de An era palpável, sua forma imponente irradiava uma aura opressiva que silenciava seus subordinados. Ah? É você quem lidera esse time? Os ninja Vagakuri? A calma habitual de Minato deu lugar a uma intensidade sombria quando entrou na briga. Suas habilidades sensoriais aguçadas detectaram o chakra sólido e a aura avassaladora de An, sinalizando um oponente diferente de qualquer outro. O Sharingan de Fugaku confirmou isso de forma ainda mais vívida. Através de seu jutsu, ele pôde ver o chakra de An fluindo com imenso poder. Ambos perceberam a gravidade da situação e pensaram simultaneamente, um inimigo formidável. Eles trocaram um olhar, sua decisão tácita clara, ataque primeiro. Sem hesitar, Minato ativou a técnica do deus voador do trovão, teletransportando-se instantaneamente para trás de An. Senhor! Droga! Os ninjas de Iva mal conseguiram gritar um aviso quando a kunai de Minato, já manchada com o sangue de vários companheiros de Iva, atingiu a armadura de An. Um estrondo agudo ecoou quando o metal encontrou o aço reforçado. Então é mesmo algum tipo de ninjutsu espacial, murmurou An com um tom calmo, mas indiferente. Que pena para você, não é forte o suficiente. Minha armadura foi feita sob medida para isso. A ponta da kunai foi parada pela armadura resistente, e faíscas voaram com o impacto. Tic! Minato estalou a língua em frustração, teletransportando-se imediatamente de volta para o lado de Fugaku usando a técnica do deus voador do trovão. Que armadura resistente! Não é um artesanato comum, observou Minato, sério. Você não precisa me dizer, eu posso ver isso, respondeu Fugaku com um tom igualmente sério. O teste de ataque fracassado só aumentou a inquietação nos rostos de ambos. Apesar de usar uma armadura tão pesada, An não demonstrava sinais de fadiga, mantendo-se ereto e sereno. Para Minato e Fugaku estava claro, seu oponente possuía força física extraordinária e habilidade incomparável em taijutsu. A próxima geração de Konoha? An zombou. Que pena para você e sua história termina aqui. Venham para cima de mim. An assumiu uma postura pronta para a batalha, seu ímpeto imponente aumentando. Que arrogância! O Sharingan de Fugaku brilhou. Liberação de fogo, grande técnica do fogo do dragão. Sem hesitar, Fugaku lançou seu mais forte ninjutsu de liberação de fogo. Um enorme dragão de fogo rugiu e surgiu, espiralando para cima antes de mergulhar em direção a An com uma intensidade feroz. Minato também não hesitou. Ele lançou várias kunai especializadas em posições estratégicas, preparando-se para atacar assim que uma oportunidade surgisse. Mesmo a armadura mais forte deve ter fraquezas, e Minato estava determinado a encontrá-las. An sorriu ironicamente quando o dragão de fogo se aproximou. Nada mal liberação de fogo, hein? Mas não é o suficiente. Liberação de fervura, força inigualável. A menção da liberação de fervura, os shinobi de Iva explodiram em aplausos. Esta era a técnica suprema de An, uma demonstração aterrorizante de força que eles reverenciavam. Observando de longe, Kazuyama e Shei sorriram de excitação. O motivo do entusiasmo deles, no entanto, estava longe de ser uma admiração leal. Tanto o homem quanto o inseto gritaram em uníssono. Aí vem. O show vai começar. O espetáculo tão esperado estava finalmente prestes a acontecer. Kazuyama pegou um saco imaginário de sementes de melão, já saboreando o drama. Ele e Shei estavam prontos, melões e bancos metaforicamente dispostos, dando as boas-vindas ao grande ator que subia ao palco. Goku de 5 caudas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.